Eu quero contemplar o teu poder, Jesus. Eu quero sentir o teu perfume hoje aqui. Eu quero te abraçar, Senhor. Sentir a tua glória e o teu poder. Transforma minha água em vinho, multiplica o meu pão. Entra comigo dentro da fornalha, me tira da cova dos leões. Abre o mar pra eu passar, venha minha vida transformar. Eu quero comer do teu maná, eu quero ver a água da rocha jorrar, meu Deus. Eu quero contemplar o teu poder, Jesus. Eu quero sentir o teu perfume hoje aqui. Eu quero te abraçar, Senhor. Sentir a tua glória e o teu poder. Transforma minha água em vinho, multiplica o meu pão. Entra comigo dentro da fornalha, me tira da cova dos leões. Abre o mar pra eu passar, venha minha vida transformar. Eu quero comer do teu maná, eu quero ver a água da rocha jorrar, meu Deus. Eu quero viver o milagre e ser o teu filho de verdade. Não quero ser mais eu, mas quem o Senhor quer que eu seja. Eu quero exalar a tua essência. Esperarei com paciência, como cedro crescerei. Eu sei que muitos não vão perceber, pois minha raiz só tu podes ver. Transforma minha água em vinho, multiplica o meu pão. Entra comigo dentro da fornalha, me tira da cova dos leões. Abre o mar pra eu passar, venha minha vida transformar. Eu quero comer do teu maná, eu quero ver a água da rocha jorrar, meu Mais humilde eu
Está no ar mais um programa Mulheres de Fé na Voz da Assembleia de Deus. Programa este que acontece aqui na Igreja Assembleia de Deus, em São Miguel dos Campos, Alagoas. Campo este pastoreado pelo nosso pastor Amaro Antônio e sua esposa, irmã Cidinha. E essa quem vos fala, irmã Léa Torres, que vos sauda com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Também conosco nesta noite, irmã Jeane Alves, cantora, que vai estar louvando ao Senhor, né? E você vai estar aí do outro lado, nos acompanhando e adorando ao Senhor juntamente conosco. Também a irmã Jeane vai saudar os irmãos com a paz do Senhor. Irmã Jeane. Graças a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou muito grata por estar aqui nesta noite, né, adorando o nome do Senhor. Também quero agradecer a nossa irmã Léa pelo convite, que Deus abençoe a sua vida. E eu tenho certeza que este programa será uma bênção. Amém. Também conosco, irmã Ariana Moraes, ali da congregação AD Vera Cruz, também vai saudar os irmãos com a paz do Senhor. Irmã Ariana foi convidada para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. A paz do Senhor para todos. Estou muito feliz com esse convite e creio também que a presença do Senhor está aqui no nosso meio e vocês que estão ouvindo e presenciando esse momento aqui vão sentir de casa a presença do Senhor pela palavra, pelos louvores, e estou muito feliz por estar aqui hoje. Amém. Eu creio que o Senhor falará aos nossos corações nesta noite. Então não se desligue, não saia daí. Fique conosco até o final desta programação, pois por certo Deus tem uma palavra para o seu coração. Também compartilhe esta programação nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, grupo da família, grupo da sua congregação, grupo do seu departamento, para que mais vidas sejam alcançadas pelos louvores aqui entoados e pela palavra que será ministrada daqui a pouco. E vamos de louvor. Já vamos ouvir irmã Jeane louvando ao Senhor com o seu primeiro louvor. Irmã Jeane congrega aqui conosco na sede. Eu esqueci de falar no início, ela congrega aqui na sede e já vai estar louvando ao Senhor. De casa. Era a mão de Deus, né? É a mão de Deus na tua vida. Eu quero dizer a você que não se preocupe, porque em todo tempo é a mão de Deus. Aleluia. É a mão de Deus que está sobre nós. É a tua mão, Senhor. Graças te damos, Pai. Aleluia. É a mão de Deus. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Será que você lembra? Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. Mais playback. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, é alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que
Deus, é a mão de Deus. Sempre foi a mão dele nos guiando, nos guardando, nos protegendo. Então, tão somente confia no agir do Senhor para a tua vida. Amém? E vamos de reflexão. Eu quero deixar uma palavra de reflexão ao coração dos nossos irmãos e ouvintes, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3 e o versículo 11. Livro de Eclesiastes, capítulo 3 e o versículo 11, que nos diz assim a palavra do Senhor: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, tudo que Deus faz é perfeito. Capítulo 3 de Eclesiastes vai nos falar sobre o tempo de Deus. E o tempo dele é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Agora que o ser humano muitas vezes não quer esperar, se atribula, né? Mas nesta noite eu trago uma palavra de conforto da parte de Deus ao seu coração. Descansa nele. Espera nele, porque o tempo de Deus é perfeito. Deus trabalha no tempo certo. O tempo de Deus não é o nosso. Glória a Deus. Muitas vezes queremos respostas imediatas, portas abertas rapidamente e soluções para os nossos problemas. Porém, Deus não trabalha apenas para realizar nossos desejos. Ele trabalha para cumprir seus propósitos em nossa vida. E é necessário esperar. Ainda que esteja doendo, ainda que esteja machucando, Deus sabe como trabalha. E o tempo dele é perfeito. Então espere com paciência o tempo de Deus na sua vida, porque o tempo dele chegará para você. A Bíblia diz que tudo o que ele faz é perfeito. Glória a Deus, tudo fez formoso em seu tempo, tudo é perfeito. Glória a Deus, José sonhou com grandes coisas, mas antes de chegar ao palácio, passou pela cisterna, pela escravidão e pela prisão. Aos olhos humanos parecia atraso, aos olhos de Deus era preparação. Deus está ali preparando para aquilo que ele projetou para a sua vida. É necessário um tempo, e neste tempo ele trabalha em nós. Glória a Deus, ele lapida nós, ele vai nos lapidando, ele vai limpando e tirando tudo aquilo que desagrada a ele. Ele nos prepara para receber aquilo que ele já preparou para nós. Quando o Senhor nos faz uma promessa, é bem verdade que ele já preparou. Mas nós não estamos preparados para receber. É por isso que vem esse tempo de preparação, em que o Senhor vai nos moldando, vai nos lapidando, vai trabalhando em nós. E é doloroso. Eu posso lhe garantir que é doloroso, mas vale a pena esperar o tempo perfeito de Deus. Então não desista. Continue avançando, continue lutando, continue caminhando, porque grande é o que o Senhor preparou e projetou para a tua vida. Glória a Deus. José passou por todas essas coisas: cisterna, prisão, escravidão. Mas diz a Bíblia que aonde José estava, Deus abençoava, José prosperava. José passou pela cisterna, passou pela escravidão, pela prisão, mas diz a palavra que Deus era com ele. Deus era com José. Então o Senhor também é contigo. Descansa o seu coração nesta noite, porque o que você está passando é propósito de Deus para a tua vida, mas no tempo certo ele chegará com vitória, assim como chegou na vida de José. Tudo tem um tempo determinado por Deus, e o tempo dele é perfeito. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera. Não desanime. O mesmo Deus que prometeu e foi fiel para cumprir, os propósitos podem ser difíceis, mas ele produz crescimento, maturidade e dependência no Senhor. Esse processo é para lhe ensinar a depender mais de Deus e confiar no trabalhar dele para a sua vida, porque o Senhor trabalha em nós, mas ele cuida. Ele está cuidando, e muitas vezes nós não queremos viver na dependência do cuidado de Deus.
E é isso que muitas vezes Ele quer nos ensinar, a depender dEle. Então descansa o seu coração. Glória a Jesus. Quando não entendemos os caminhos de Deus, precisamos confiar. Glória a Deus. Confie nele, é preciso confiar. Confie no trabalhar de Deus para a sua vida. Glória a Deus. O que hoje parece demorar pode ser a maneira de Deus preparar algo muito melhor do que você imagina. Glória a Deus. Aquilo que Ele projetou para nós é grande, é maravilhoso, que nós não conseguimos imaginar a grandeza daquilo que Ele vai fazer. Porque quando o Senhor promete, Ele cumpre. Então descansa tão somente o teu coração nesta noite, porque o Senhor está trabalhando. Nesse processo que você está passando, tem projeto de Deus. Então descansa e confia. Glória a Deus. Não desista durante o processo. Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. Aleluia. Muitas vezes a gente não consegue enxergar nada. Não conseguimos nem entender. Não é para você entender, é para confiar. Confia no projeto de Deus para a tua vida e você vai viver milagres. Glória a Deus. Fique com esta palavra para o teu coração e que o Senhor venha fortalecer o seu coração neste dia. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir Mangeane louvando ao Senhor mais uma vez com um dos seus louvores. Adore ao Senhor juntamente conosco. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, é isso aí. O louvor, ele move o céu e quebra cadeias. Eu quero te dizer, não importa o que você está passando, adore ao Senhor, né? Porque o louvor é a chave da tua vitória e o louvor move o coração de Deus. E eu quero deixar aqui também João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Grande foi o amor do Senhor e grande foi as marcas da dor, mas nem mesmo a dor parou o Senhor Jesus. Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Então suporte o processo, porque tem vitória de Deus chegando para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Ah, tu és fiel, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício na cruz por nós. Aleluia. Grande foi a dor, mas tudo suportou por amor a mim e a você. Aleluia. Esse louvor é muito profundo. Ele fala das marcas da dor. A dor que Jesus sentiu por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui. Medite nessa letra em nome de Jesus. A cruz no chão e ao seu lado um carrasco e um martelo na mão, olhando os pregos e a multidão. E o martelo subiu
bateu, 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 bateu. Ergueram a cruz. Lá estava pregado do mundo a luz. Nenhum gemido sequer soltou. Todos viram em seu rosto a marca da dor. Seu sangue jorrando, batendo no chão. Ele olha, viu em todos os homens a ingratidão, mas não se irou. Pediu ao Pai perdão e o Pai perdoou. Rendeu o seu espírito e chorou. Sua cabeça tombou, tombou. Sobre o peito caiu, caiu, caiu e morreu, 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 morreu. Tudo em silêncio. Nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. De repente, Maria olhou. Tem alguma coisa errada aí? A tumba está vazia. Ela não se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caída. Meu mestre já tinha voltado à vida. E a Maria, mas onde está o meu mestre? Gritava Maria, quem o escondeu? E uma voz conhecida se fez ouvir. Quem procuras, Maria? Eis-me aqui, eis-me aqui. Ao teu lado estou, 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 estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo estou. Estou vivo, tô vivo, aleluia. Ele está vivo. Mas muitos morreram, mas Jesus está vivo. Muitos não creram, mas eu estou vivo. E pra minha igreja eu estou vivo, vivo eu estou. Estou vivo, tô vivo. E em breve voltará para buscar a sua igreja, aleluia. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Estou vivo, vivo estou. Vivo estou. Aleluia, ele está vivo. Glória a Deus. Glória a Deus, Ele está vivo, glória a Jesus. E isto é motivo de alegria e de glorificar o nome dEle, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vitória. Glória a Deus.
Durante a semana nós temos uma programação. Começamos a partir do domingo, primeiro domingo do mês, nós temos programação aqui com a participação dos senhores. E no segundo domingo, sobre a obra missionária. E o terceiro domingo, com a participação das senhoras. Quarto domingo, com a participação dos jovens. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, vai lá, se inscreve, ative o sininho para que você não fique de fora de nenhuma das nossas notificações. Também todas as segundas-feiras, esta programação aqui, Mulheres de Fé, na voz da Assembleia de Deus, a partir das 19h30. Uma segunda-feira, irmã Joelma, outra segunda-feira, irmã Leia. Também todas as quartas-feiras, nós temos a Escola Bíblica Online com o pastor Amós. Também todas as quintas, nós temos uma programação a partir das 19h30 com os obreiros. E para que você não fique de fora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e não perca nenhuma das nossas notificações. Também não deixe de compartilhar a nossa programação para que mais vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Esse é o nosso objetivo, de estarmos aqui para levar a palavra do Senhor aos corações. Amém? E você também pode estar cumprindo com esse ID, compartilhando nas suas redes sociais. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e ouvintes. E vamos já estar ouvindo a palavra do Senhor através da irmã Ariana. Você que tem um pedido de oração aqui, deixe aqui o seu nome, né, aqui nos comentários do YouTube. Deixe a cidade de onde você nos assiste, o seu estado. E nós vamos estar saudando os irmãos com a paz do Senhor, logo mais depois da palavra. E também pode estar deixando o seu pedido de oração, porque no término deste trabalho nós estaremos orando por você. Amém, irmã Ariana? Amém. A paz do Senhor para todos mais uma vez. Muita alegria e também a gente fica um pouquinho nervoso, mas vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, porque esse trabalho é para falar de Jesus, do amor de Jesus. Eu já estou até com vontade de chorar, porque a palavra que a Leia leu falou fortemente comigo, né? Estou aqui para transmitir a mensagem, mas Deus já tocou através do louvor, através da palavra oficial, e eu estou muito feliz porque o Senhor falou comigo primeiro, né? Então quando a gente vem fazer a obra e Deus já fala com a gente já sente mais confiança de transmitir a mensagem, né? E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração foi em Isaías 41:10. Isaías 41:10. Os irmãos puderem acompanhar, é bom, né? Porque quando a gente medita com a palavra na mão, a gente sente mais fortaleza na mensagem que o Senhor tem a nos transmitir, né? Aqui estou um pouquinho rouca, mas vamos tentar falar o que Deus colocou em meu coração. Aqui em Isaías 41:10, fala assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aqui esse versículo é um versículo que foi citado por Isaías em um período de cativeiro babilônico. Algumas pessoas que estudam a palavra vão ver que não é simplesmente um versículo isolado. Ele é um versículo que ele traz um contexto onde fala desse período que foi do cativeiro babilônico. E o que Deus quer transmitir através desse versículo? Esse versículo ele não é só uma mensagem, como ele é uma promessa para o povo de Deus, né? O povo de Deus escolhido, um povo de Deus amado, o povo de Deus, aquele povo que ele tanto teve seu amor, como ele ainda tem nos dias de hoje. E esse amor, por causa deste povo, a gente foi alcançado através desse amor de Cristo.
Isaías estava aqui consolando esse povo. Por quê? Aqui nesse período do 41 em diante de Isaías, fala exatamente 50 anos de cativeiro já. Já tinha se passado 50 anos que o povo de Israel, o povo de Judá, estava nesse cativeiro babilônico. Então, o povo estava passando por uma fase de esgotamento físico e espiritual. Porque 50 anos esperando uma promessa que Jeremias profetizou lá atrás, que haveria o cativeiro babilônico, mas que seriam 70 anos de cativeiro. Então já tinha se passado 50. Então o povo estava confiando que Deus ia tirar eles desse cativeiro. Mas a fé de muitos estava esmorecendo. Então o Senhor levantou Isaías nesse tempo aqui para profetizar, para dar um avivamento naquela fé, para que eles tivessem fortaleza para prosseguir confiando nesta promessa que um dia eles voltariam para Jerusalém, voltariam para a sua casa, para a sua terra. E além deles estar com medo, além deles estar fisicamente cansado e com a sua fé abalada por conta do tempo, né? O tempo, como a irmã Leia disse, a gente tem que esperar no tempo de Deus, a gente tem que esperar no momento certo, porque as promessas de Deus, elas vêm, mas para cada um tem um tempo determinado para acontecer. E aqui foi uma confirmação em cima da palavra que Deus colocou no meu coração, porque a gente recebe a promessa e quer que ela aconteça logo em seguida. Mas existem processos até essa promessa chegar. Existem caminhos que temos que percorrer. E às vezes são dolorosos. E muitos acabam perdendo porque desistem nesse caminho. E justamente aqui Isaías estava profetizando. Ele profetizou para o povo que não temesse, que confiassem no Deus de Israel, porque ele prometeu que libertaria o seu povo após 70 anos de cativeiro. Mas aqui o povo também estava com medo. Com medo de quê? Com medo do rei da Pérsia, com medo dos sírios, de Sírio. Por quê? Sírio já estava vindo, destruindo nações e destruindo reinos, e ele estava próximo do reino de Nabucodonosor, próximo daquela região, aonde ele ia destruir também o reinado de Nabucodonosor. Só que o povo estava com medo do que ia acontecer, porque naquele meio eles estavam numa terra estranha, no meio de um povo pagão, no meio de um ambiente onde Deus não poderia operar para dar livramento a eles. Então eles estavam com medo do que ia acontecer com eles no futuro, quando Sírio chegasse. Mas Sírio já fazia parte da promessa da libertação do povo de Israel. Eles não tinham consciência disso, mas já tinha sido profetizado isso antes. Mas ali Isaías estava fazendo o quê? Reforçando, renovando a força desse povo, para que o medo cessasse, para que a sua fé fosse renovada e para que eles continuassem crendo que o Deus de Israel ia libertá-los. Então aqui em Isaías ele fala: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Quando ele fala não temas para o povo, ele está falando justamente sobre esta questão, que ele não temesse ao que estava por vir, ao que o futuro estava se revelando, porque o Senhor estava com eles. O Senhor estava com ele todo o tempo, todo o tempo do cativeiro babilônico, o Senhor estava com o seu povo. Mesmo que eles precisaram passar por este processo por questão de desobediência, o Senhor usou Nabucodonosor como instrumento de correção, mas porque Jesus nos ama. Então ele tem que agir de uma forma
às vezes, desse tipo, que a gente não entende, para que a gente venha se achegar mais, para que a gente venha se arrepender, para que a gente venha ter uma fé avivada, renovada na sua presença. Então, o fim desse cativeiro estava próximo. Porque aqui a história relata que nesse período de Isaías 41 em diante, ele fala das promessas do Senhor para o seu povo e renova elas, porque 50 anos já tinham se passado. Então, logo mais, só restavam 20 anos para que a promessa se cumprisse. Então, quando você tem uma promessa na sua vida, você não tem que olhar para o tempo que já passou. Você tem que saber quem foi que lhe prometeu. Quem foi que prometeu a você ao que você está esperando? Quem foi que lhe prometeu? Foi o homem ou foi Deus? Porque se você tem convicção que foi Deus que prometeu a você, se você tem convicção que o Senhor prometeu a você algo, pode ter certeza que pode passar o tempo que for, o Senhor vai cumprir na sua vida. Foi no passado com o povo de Israel, com Judá, continua sendo nos dias de hoje, e ele continua prometendo e cumprindo o que ele fala. E aqui, após Isaías 41, é um contexto muito grande, é um estudo profundo, não dá para falar em pouco tempo. Eles saíram no Salmo 126, foram libertos, onde eles estavam com medo do rei sírio, eles foram libertos por ele, eles voltaram para sua terra, voltaram para Jerusalém e ainda mais voltaram cantando e louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus, porque Deus não faz nada que não venha trazer algo de volta em alegria, em abundância, em harmonia, em paz. Então ele levou o seu povo para o cativeiro babilônico. Eles passaram 70 anos lá. E lá, no cativeiro babilônico, eles tiveram profecias, eles tiveram profetas que profetizaram, que ergueram a fé deles para que eles chegassem no momento de cantar louvores e voltar sorrindo, alegre, felizes para a sua terra. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi essa: se você tiver com medo de algo na sua vida, não temas, porque o nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus de Israel, que hoje também é o nosso Deus, uma promessa que era para o povo de Israel, ela se estendeu para a nossa geração, porque somos povos gentis, mas adquirimos essa promessa que foi sobre o povo de Israel. Não temos que temer. Existe hoje um caos se instalando no Brasil e no mundo sobre questões políticas, questões extremas que nós queremos temer, ficar com medo do que vai acontecer amanhã, como será amanhã, como vai ser amanhã, o que vai acontecer com tudo isso que está proposto para a população. Mas assim como foi aqui, no tempo que foi aqui em Isaías 41, onde o povo de Israel estava numa terra estranha, numa terra onde era um povo pagão, uma terra onde tinha outros deuses, nós somos infiltrados em um ambiente onde vivemos misturado com outros povos, povos que não servem ao nosso Deus. E tudo que vier para o Brasil, para a nossa cidade, para a nossa região, vai atingir, sim, vai atingir as pessoas, vai. Mas aquele que é fiel ao Senhor, que confia nele, que é obediente à sua palavra, Deus livra, Deus dá livramento e Deus protege. Então não temas com o que há de vir. Só confia no nosso Deus, confia no teu Deus, que Deus vai prover de tudo. Vai prover de tudo, não vai deixar faltar nada. E vai abrir portas onde muitos pensam
que vão se fechar, Deus vai abrir portas, porque Deus socorre o seu povo em meio às crises. E aqui mais adiante ele diz: eu te forço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu te esforço. O Senhor nos esforça. O Senhor, ele nos sustenta com a destra da sua justiça. Então isso é uma promessa e temos que guardar ela no nosso coração, porque o nosso sustento, a nossa vida, o nosso abrir e fechar os olhos, nosso respirar, só estamos aqui hoje, cada um só está onde está hoje, porque o Senhor livrou, o Senhor cuidou, o Senhor guardou e nos deu mais um dia de vida para estar aqui nessa terra, porque Ele é conosco todos os dias. Então a mensagem que eu deixo nesta noite para você que está em casa é que as promessas de Deus vai se cumprir. Deus está falando fortemente no meu coração. Em cima dessa palavra aqui, ela é focada para vários contextos. Aqui Deus fala, não temas. Mas aqui Deus fala, eu sou contigo. E aqui Deus fala, eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento. Tudo que está escrito aqui nesse versículo já é o suficiente para eu e você acalmar o coração, tirar a inquietação, tirar a insegurança, tirar o medo, a ansiedade e confiar no Deus do impossível, o Deus que entra com providência onde ninguém imagina, o Deus que faz coisas inimagináveis. É esse Deus que eu sirvo, que você serve, que é a Ele que você tem que confiar toda a sua vida, a sua família, a sua casa. Porque a providência vem dos céus, não é do homem. Somos instrumentos na mão dele. Quem nos sustenta realmente é Ele. A gente trabalha, a gente corre atrás, a gente luta. É uma adrenalina para se manter vivo, mas a gente esquece que só estamos vivos por causa da mão do Senhor. Então aqui diante dessa palavra, Deus fala fortemente no meu coração que Ele está renovando promessas. Renovando promessas. Renovando promessas na minha vida e na tua vida. Porque o Senhor que prometeu, Ele vai cumprir. Eu não sei qual foi a promessa que você achou que Deus não cumpriria. Eu não sei o que está se passando com cada vida que está agora, neste momento, ouvindo essa mensagem, essa palavra. Mas eu tenho que desfocar um pouco aqui do texto e falar o que o Espírito Santo está colocando em meu coração. As promessas de Deus é algo tão extremo, é algo tão maravilhoso que quando você consegue alcançar, você não tem palavras para dizer como foi. Você nem lembra nem o que passou quando chega o momento da promessa. Você esquece até o caminho que você percorreu. O que você não pode fazer é desistir de acreditar que o que Ele falou vai se cumprir na sua vida. Eu estou aqui hoje, eu estou impactada um pouco, porque eu fiquei um pouco assustada com o convite da irmã Léa, mas eu tenho muitas promessas do Senhor, tenho muitas promessas que estavam ali, engavetadas, não por Deus, porque como a irmã Léa falou, ela falou que existe um processo. E esse processo tem que ser vivido. Então, como eu vou chegar a viver as promessas do Senhor se eu não tiver os testemunhos? Os testemunhos que são as aflições, as perseguições, os processos, as tristezas, as dores, os momentos de dificuldades que a gente passa para chegar onde Deus quer. Esses processos
são para que a gente, quando chegar no dia da promessa, a gente tenha como dizer: eu estou aqui, mas porque o Senhor permitiu e Ele me ensinou cada caminho, cada passo para que eu chegasse neste lugar. Então que nesta noite você confie no Senhor e creia que esta promessa que Ele te fez, ela vai se cumprir de uma forma maravilhosa. E como o povo de Israel chegou em Jerusalém e em Judá, cantando, louvando, felizes, alegres, com seus instrumentos, nós também vamos chegar naquele dia que Deus prometeu, que a promessa ia se cumprir em nossas vidas. Essa é a palavra que Deus colocou em meu coração e eu passo para a irmã Léa a mensagem para ela dar continuidade, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Ele faz promessas, mas os processos é necessário passar. E é necessário que você confie no trabalhar de Deus enquanto você passa por esses processos. José passou pelo processo, mas Deus cumpriu com os sonhos de José. Sonhos que Deus havia dado a ele, mas foi necessário passar pelos processos. E muitas vezes nós não entendemos. E a palavra de Deus diz que o que Ele faz agora, nós não entendemos, mas nós vamos entender depois. Então descanse o seu coração, porque depois você vai entender porque foi necessário passar. E o tempo de Deus é perfeito na sua vida. Então continue perseverando. O segredo é não desistir. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, né? Eu estava em casa, meu Deus, que palavra de reflexão que eu trago. Jesus me ajude. E aí o Senhor, de repente, colocou essa palavra no meu coração de Eclesiastes. E eu comecei a meditar. Porque tem horas que a gente quer acelerar as coisas, a gente quer acelerar o processo, né? Quer pular etapas, mas isso não pode acontecer. A gente tem que viver cada etapa, né? O tempo é de Deus. Ele projetou tudo para você, mas o tempo é dele. O tempo dele não é o nosso, né? E é necessário confiar e continuar perseverando. O segredo é não desistir. Então não desista, né? Porque muitas vezes quando pensamos em desistir, às vezes já está perto de terminar o processo. Justamente. Não é verdade? Quando você sente esse desânimo, Isso. é o momento da promessa se cumprir. Aí muitos desistem, mas quem persevera, logo mais ali Glória vai a Deus. alcançar. E aí vai ver que quase desistia, É verdade. mas por não desistir, conseguiu ver as promessas do Senhor. Observe que muitas vezes a gente está vivendo algum processo e de repente é uma turbulência que acontece, tantas coisas ao mesmo tempo e você fica sem entender, você se desespera, você quer desistir, você quer parar, mas entenda uma coisa, quando você está nessas tribulações é porque tem bênção de Deus chegando para a tua vida. É verdade. Glória a Deus. Então não desista. Continue perseverando, porque aquele que persevera alcança graça e misericórdia da parte de Deus. Amém? Vamos ouvir irmã Jeane louvar ao Senhor com mais um dos seus louvores. Glória a Deus. Glória a Deus, gratidão a Deus, né, por tudo que ouvimos. Louvamos o nome do Senhor nesta noite, aleluia. Vamos render gratidão a Ele. Se você tem um coração agradecido nesta noite, eu estou grata por tudo que aconteceu aqui. Glória a Deus. Então chegou a hora da gente dizer aleluia. Glória a Deus. Aleluia significa gratidão, louvor e adoração ao Senhor, aleluia. Você pode adorar Ele aí onde você está, no seu lar. Adore a Ele. Que tenhamos mais gratidão ao Senhor pelas pequenas coisas do dia a dia. Que tenhamos gratidão ao Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar
minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Eu te adoro, Deus, porque tu és digno, Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Canta minha alma ao Senhor, adora minha alma ao Senhor. Grandes coisas Ele fez, como é lindo seu nome. Louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Eu levanto as minhas mãos e te adoro, Deus, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples, é muito simples para o rei, mas eu não tenho nada além, Senhor, de um coração cantando aleluia,
Glória a Jesus. Que tenhamos um coração agradecido. Glória a Deus. O Pai se agrada daqueles que é grato. Glória a Jesus. Louvamos a Deus por esta oportunidade de estar aqui em mais uma programação. E vamos ao momento do ouvinte. Tem alguns irmãos nos acompanhando e que nos sauda com a paz do Senhor. Nos acompanha esta noite. Irmão Adilson Vicente, né? Nosso ouvinte assíduo desta programação, está sempre conosco. Que Deus abençoe sua vida, irmão Adilson. Também Vera Lúcia nos sauda com a paz do Senhor e também pede as nossas orações, né? Pela neta que está se afastando, né? Dos caminhos do Senhor, e pede oração por um jovem, Juan, da cidade de Bauru, São Paulo. Que Deus abençoe, irmã Vera Lúcia, que toda a programação também está aqui nos acompanhando. Estaremos orando daqui a pouquinho, para que o Senhor venha entrar com providência em cada causa. Nós cremos no Deus do impossível, né? A Bíblia diz, lá em Jeremias 33 e o versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nosso Deus é fiel. Glória a Deus. Há uma promessa. Clama que ele responde. Glória a Jesus. Também irmã Cátia Lúcia Lima nos sauda com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a cada irmão que nos acompanha, que tem compartilhado esta programação. Também irmã Fátima Emiliano nos acompanha esta noite e nos sauda com a paz do Senhor. Glória a Deus, de Vera Cruz, né? Irmã Fátima Emiliano, ali da congregação Vera Cruz. Também Tamires Gomes nos acompanha e nos sauda com a paz do Senhor. Também irmão Oliveira. Que Deus abençoe a todos os irmãos e ouvintes que têm acompanhado esta programação e que têm compartilhado para que mais vidas sejam alcançadas e edificadas. Também irmã Nazaré nos sauda com a paz do Senhor. Também Maria Quitéria nos sauda com a paz do Senhor. Glória a Deus pela vida desses irmãos. Também irmã Vanessa Valença nos acompanha e nos sauda com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho aí. Todas as vezes que nós entrarmos, você será notificado. Também Herbert Montana nos sauda com a paz do Senhor e nos acompanha nesta noite. Ana Santos também. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Continue compartilhando esta programação. A programação ela fica gravada aí. Então, às vezes você não conseguiu assistir no momento da programação, mas pode estar assistindo depois, pode estar compartilhando depois, porque a palavra está aí. Ela fica gravada aí. Então, pode assistir quantas vezes você quiser, né? Sempre que eu chego em casa, eu vou assistir. Aí minha filha fala: mãe, você estava no programa. Glória a Deus. É porque às vezes a gente tá aqui, né, e tá preocupada em falar dos ouvintes e tem a mensagem para falar e tal, então às vezes a gente acaba se desligando um pouquinho, mas aí eu chego em casa e eu vou assistir de novo. Que Deus abençoe a todos. Louvo a Deus por esta oportunidade de estar aqui em mais uma programação com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do meu pastor Amaro Antônio e sua esposa irmã Cidinha, que tem confiado em nós, né, no nosso trabalho, no nosso chamado ministerial de estar aqui para fazer esta programação. Também quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Vinícius, que está ali do outro lado da telinha, nos auxiliando, nos ajudando para que esta programação chegue até você. Também pela vida da irmã Ariana, que esteve aqui para ministrar a palavra de Deus ao seu coração, e pela vida da irmã Jeane Alves, que esteve aqui adorando ao Senhor juntamente conosco, e louva a Deus pela sua vida, que ficou aí até este momento nos acompanhando, ouvindo os louvores e a palavra que foi ministrada, e que o Espírito Santo de Deus fale fortemente ao seu coração através desta programação. Também minhas irmãs já vão estar se despedindo, irmã Jeane. Aleluia, glória a Deus. Grata, né, por tudo que aconteceu aqui, pela palavra abençoada, né?
Glória a Deus. Eu também quero saudar meu esposo, Rafael, minha mãe, irmã Vera, e a todos, né, que eu compartilhei também, que vieram através de mim, que a paz do Senhor, não vou citar mais nomes, mas gratidão também ao nosso pastor, a Mara, a irmã Cidinha, mais uma vez a irmã Léo, o irmão Vinícius também, pelo seu belíssimo trabalho aqui, que Deus abençoe, a nossa também pregadora, irmã Ariana, não é isso? A palavra abençoada que ela nos trouxe. E é isso, irmãos, que Deus abençoe a cada um, continue apoiando, compartilhando, se inscrevendo neste canal para as próximas programações. Amém. Também a irmã Ariana vai estar se despedindo dos irmãos. Agradeço a Deus por essa oportunidade e para finalizar, assim, agradeço à irmã Léo pelo convite, Amém. Aos nossos pastores, a todos que participam do programa. Eu sempre que posso acompanho também. E é um trabalho que está alcançando vidas, alcançando almas, e a gente precisa realmente compartilhar e ajudar o programa para poder a gente, através dele, alcançar vidas que não estão na casa do Senhor, né? E para finalizar, eu só deixo um versículo aqui. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Deus continua falando fortemente, não temas. Glória a Deus. Confie nele e creia nas suas promessas, porque o Senhor vai cumprir. Amém? Amém, glória a Deus. E vamos ao momento da oração. Eu não me esqueci. Irmã Cátia Lúcia também pede oração pela sua saúde. Irmão Adilson Vicente também pede oração. Deus sabe de todas as coisas, da necessidade de cada irmão que pediu oração nesta noite aqui. E nós vamos estar orando com a irmã Ariana. Pode levantar a voz em oração, irmã Ariana. Eita, Jesus. Eita, Deus. Glória a Deus. Deus grande, Deus poderoso. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que opera onde ninguém mais pode operar, Senhor. Estamos através de um programa, Senhor. Mas Tu és o Deus de perto, Deus de longe. Tu és onipotente, onisciente, onipresente. Então, neste momento agora, Senhor, te apresentamos, Pai, cada vida, Senhor, que acompanhou este programa, que estava aqui ligado na programação. Que esses pedidos de oração, Senhor, seja alcançado diante do Teu trono, Pai. Que através dessa oração o Senhor venha operar, Senhor, nessas vidas, Senhor, que foram citadas aqui agora, Pai. Porque cremos que Tu és o Deus do impossível, o Deus que opera milagre, um Deus que faz o que o homem não pode fazer, Senhor. Pois que nesta noite, Senhor, o Senhor vai de encontro com cada vida, Pai. Vai quebrando todo o laço do maligno, vai quebrando toda a seta, vai quebrando, Senhor, toda investida do inferno, Deus. Vai libertando, Senhor. Vai trazendo vida, Senhor, para onde não tem vida, Pai. E que em nome de Jesus o Senhor venha alcançar esses jovens, Senhor. Que a irmã pediu oração, que o Senhor venha alcançar essa jovem que está tentando se afastar da Tua presença, Pai. Sabemos que não ela é o inimigo, mas cremos pelo poder da oração que o Senhor tem alcançado essas vidas nesta noite, Deus. Agradecemos em nome de Jesus por tudo, Pai, e cremos no poder, no Teu poder, porque Tu és o Deus do impossível, o Deus que opera milagres. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai agir na vida dessas pessoas e haverá testemunho para a honra do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, receba a vitória, porque o nosso Deus é fiel. Tenham todos uma semana abençoada com Jesus.